E o Tord 11 fez o inacreditável, principalmente com as últimas informações que a gente está tendo dele. Ele simplesmente conseguiu acabar com o fundo. Só que antes de eu explicar para vocês por que ele fez o inacreditável, você precisa comentar aqui quantas cotas que vocês têm e o seu preço médio, pois isso num futuro bem próximo pode fazer uma enorme diferença, principalmente agora, com os eventos que estão ocorrendo com outros fundos que eu vou explicar mais ao longo desse vídeo. Mas, primeiramente, olha o preço atual desse fundo. Ele está custando cerca de 1,52 por cota. Agora, nos últimos 12 meses, ele tem uma queda de mais de 62%. Ele é um dos pouquíssimos fundos que conseguiu fazer o inacreditável, tá? Fazer o impossível de conseguir perder para a poupança de lavada, tá? Só para vocês terem uma rápida noção, a poupança você pelo menos teria ganhado R$ 3.000, tá? No fundo, você não teria ganhado nada de dividendo e ainda teria perdido mais de 60% do seu valor investido. Então, parabéns a todos os envolvidos, tá? Porque a gestão do Tord 11 vem fazendo o impossível. Só que isso não é o pior. Principalmente se você olhar aqui, olha, para o seu preço no máximo. Ele já chegou a ser custado ali, olha, quase que R$ 14, tá? Por uma única cota. Então, imagina só, o investidor que comprou um fundo imobiliário na casa dos seus R$ 14 e agora está custando cerca de 1,52. É um prejuízo inastimável. É um prejuízo que pode ser que o investidor nunca mais consiga reverter. Principalmente se ele teve uma alta alocação no Tord e que não tinha uma diversificação. Onde isso aconteceria com os investidores mais arrojados, aqueles que não têm tanta experiência, mas aqueles que já têm um pouco de experiência no mercado financeiro, quase impossível disso acontecer, pois sabia que algum momento poderia dar muito ruim. E adivinha, aconteceu. Só que o mais estranho ainda do Tord 11 é isso daqui, tá? Por quê? Ele, no seu valor patrimonial, nasceu com 9,33. E nas últimas informações que a gente tinha, porque o pessoal da Tordesilhas tá fazendo o favor de nem lançar mais relatório gerencial, tá? Os caras tá simplesmente meio que cagando pro fundo. Eu não sei nem por que o fundo ainda existe. Na minha opinião, o fundo já tinha que ter acabado, tá? Ou ter, no mínimo, virado caso de polícia. Porque, cara, simplesmente ali evaporar mais de 400 milhões de reais de um fundo imobiliário não faz mínimo sentido, tá? Alguma coisa teria que acontecer aqui. Ou então, por que esse fundo ainda não foi extinguindo? Já não pegou, vendeu todos os seus imóveis ali e distribuiu ali o que restou ali para os cotistas, pelo menos para servir como um prêmio de consolação. Que as últimas informações aqui, olha, ele estaria de 13,94. Isso estaria muito alinhado com a sua gestão, pois o fundo ele tem preferências em investir em equities. Calma, deixa eu mostrar no relatório gerencial que fica mais fácil. O relatório gerencial está totalmente desatualizado, tá, galera? Porque eles não lançam mais relatório gerencial. Só para vocês terem uma ideia, esse relatório aqui, ó, eu peguei do mês 7, só que ele é referente a maio. Então, olha só como que o fundo já estava simplesmente cagado em 2023. E 2024, para piorar a situação, tá ainda pior. Para piorar, a situação ainda tá pior. Mas vocês entenderam. O fundo, ele investe nessa parte de equity. Qual que é o grande problema? Quase 50% do fundo não gerava dinheiro nenhum. Não gerava. Então não faz sentido existir um fundo imobiliário que não gere dinheiro, principalmente que ele não consiga distribuir esse dinheiro para os investidores. Ele também tinha um pouco de CRI e outro de FIIs. Cara, isso daqui é simplesmente um outro rolo absurdo, tá? Porque eles fizeram o favor de investir nos piores fundos imobiliários e fizeram o favor de investir nos piores CRIs, sem garantia nenhuma, sem ali um mínimo de estruturação possível. Então, o pessoal fez um excelente trabalho, de que todos os outros fundos imobiliários tinham que olhar para o Tord e falar: o que eles fizeram, vamos fazer exatamente ao contrário, porque não tem como ser pior do que o Tord 11. Agora, existe algum motivo desse fundo imobiliário estar vivo ainda? Não, não existe, pois eles só estão lançando um informe mensal, pois eles são obrigados. Então, se vocês verem aqui no informe mensal, você vai ver que existe ainda 84 mil cotistas do Tord 11. Ainda existe um pouquinho ali de banco comercial e de outras pessoas jurídicas, tá? Mas a maior parte
é pessoa física, que veio atraído pelos seus altos dividendos que ele pagou no passado. Agora, ele ainda fala, tá bom, que existe um patrimônio líquido de 443 milhões. Então, não faz sentido nenhum o fundo estar existindo sem pagar dividendo, com o seu preço ali afundando, sendo que ele está com tudo isso aqui de patrimônio. Por que o fundo não é extinguido? Por que o fundo ali não dá logo fineira e vende tudo ali e distribui para os cotistas? Simplesmente porque a gestão não está a favor do cotista. Para aqueles que não sabem, existe ali um movimento que está começando a acontecer no mercado em relação ao HCTR, em relação ao DEVA, dos investidores começarem a se unir para fazer uma assembleia e retirarem a gestão ali do cargo, tá? E isso é possível. Como aqui no Brasil a parte de investimento é bem novo, que está começando a se desenvolver essa parte de fundo imobiliário, isso ainda nunca aconteceu, de pessoa física conseguir tirar a gestão ali do cargo. Porém, a gestão ela é contratada, tá? Ela pode ali simplesmente ali o pessoal que é dono do fundo, como os cotistas, votar para a gestão sair fora, ou então até mesmo ali para liquidar o fundo e distribuir os últimos dinheiro ali, o que sobrar pelo menos para os cotistas. Isso vai acontecer muito dificilmente, tá? Pois isso precisaria ali de um mega investidor ter cotas do TOR 11 e depois fazer essa votação de assembleia. Só que hoje a grande maioria não faz isso, tá? Aqueles que estão preocupados assim se o fundo vai falir ou não, eu já adianto para vocês que muito difícil, tá? Pois se vocês abrirem esse informe mensal, você vai ver que o fundo tem um dinheirinho ali aplicado em renda fixa. E esse dinheirinho aplicado em renda fixa é o que acaba rendendo ali, tá? Acaba ali tendo um dinheirinho ali para pelo menos pagar a taxa de administração. Porque se o pessoal do fundo não receber dinheiro, aí que eles não têm mais motivo nenhum mesmo para tentar fazer alguma coisa. O que, na minha opinião, eles não deveriam nem receber nada, tá? Porque simplesmente fizeram o favor de acabar com o fundo. Bom, é isso aí. Esse vídeo já vai ficando por aqui e comenta aqui pra gente o que vocês acharam ali que foi feito de errado em relação ao Tor de 11.